Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, torcedor que está feliz, triste ou até indiferente com os resultados que aconteceram do mata-mata, primeira fase de mata-mata de Série D que aconteceu por enquanto, e nós vamos contar para vocês o que aconteceu de melhor e pior na primeira fase de mata-mata desse Brasileirão Série D 2026. Tivemos eliminados, tivemos classificados, 50-50. E agora a gente vai contar para vocês o que aconteceu com os 4 times que estavam presentes na Série D aqui do Distrito Federal: Gama, Ceilândia, Capital e Brasiliense. E para contar o que aconteceu para vocês, eu já explico que estivemos presentes em 2 jogos dos que aconteceram aqui no DF. Inclusive, vem até com uma crítica aqui. O jogo do Capital, sábado às 17 horas, e o jogo do Gama, sábado às 19h30. Tive que sair de um e ir pro outro, cheguei com o jogo rolando, enfim. Vamos ajudar, assim, quem sabe? Botar um jogo um pouquinho mais cedo, um jogo 16, outro 19h30. Ou então tem sábado e domingo, bota o jogo sábado, jogo domingo. Enfim, fica por aqui, mas a gente vai falar desses 2 jogos, claro, um pouco mais rápido, porque já gravamos o Sobrevivendo ao Vivo, aquele quadro que a gente faz análise completa do que foi o jogo, com entrevistas e tudo mais. Estão por aqui, devem aparecer por aqui, mas foram os últimos 2 vídeos postados no canal. Você, se não viu, veja para ficar mais por dentro, detalhe por detalhe, do que aconteceu com as classificações de Gama e de Capital. Mas se a gente viu as 2 classificações em loco, 2 times foram eliminados também. 2 times eliminados nesse final de semana, que foram, inclusive, os que acabaram jogando fora de casa por ter pior campanha. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a campanha na primeira fase dessa Série D refletiu na fase de mata-mata. O Brasiliense caindo para o Goiatuba, depois de uma derrota por 1-0, e o Ceilândia caindo para o Luverdense, depois de empate por 1-1, lembrando que havia perdido no Abadião. Enfim, vamos falar desses jogos. Vamos começar primeiro falando dos jogos que não tem vídeo, né? Aqui, para explicar para vocês, vamos começar pelas eliminações, portanto. Começando por Brasiliense e Goiatuba. Brasiliense 0, Goiatuba 1, ou melhor, Goiatuba 1, Brasiliense 0. Enfim, vamos aqui falar sobre uma Série D fraca do Brasiliense, né? Uma Série D, assim, muito fraca. A primeira fase já não foi nada boa. O Brasiliense tem time? Tem peças, vamos dizer assim, tem peças? Tem. Tem uma base de sistema, pelo menos no meio campo e na defesa? Até tem. Agora, o ataque do Brasiliense, a gente chegou aí, vamos chegar em julho, o Brasiliense foi eliminado da Série D, e durante toda a Série D, o Brasiliense não conseguiu achar o seu norte no sistema ofensivo. Não conseguiu. Por ali já passou todo mundo. De 9, já passou Jackson, o Yuri Tanque, agora nesse último jogo, recém-contratado, Wallace Pernambucano, Vitor Xavier vindo do Samambaia. Pelos lados, já jogou Jackson, já jogou o Vitor Xavier, jogou o René Silva, jogou Montanha, enfim, o Mateuzinho, recém-contratado, o Cirino, recém-contratado. Olha a quantidade de peças que eu tô falando, e o Brasiliense não conseguiu repetir em um jogo seguido de outro, pelo menos uma vez, uma base ofensiva, sempre mudando. E também levando em conta o camisa 10. Por vezes, o Marlone já fez o papel de 9, o camisa 10 já foi Jean-Pierre, já foi Marlone, e não são trocas para evitar desgaste, não são trocas para se adequar ao adversário, são trocas, claro, adequar também, mas são trocas porque as coisas não estavam funcionando, e não funcionaram desde a partida 1 do Brasiliense até a eliminação. O Brasiliense não conseguiu acertar em momento algum seu time ofensivamente. Isso reflete na eliminação, foi eliminado sem dar um chute ao gol contra o Goiatuba. Mas enfim, já estamos falando do Brasiliense, no que foi essa Série D. A primeira fase fraquíssima, como eu já falei, venceu apenas de 2 times. O Inhumas, que não venceu de ninguém. O Inhumas, se eu não me engano, ficou com 0 pontos, hein? Vou até conferir a tabela da Série D, ou se ele tem algum empate por aí. Tabela Série D, vamos fazer aqui ao vivo. Mas enfim, ganhou do Inhumas, que era o normal, todo mundo praticamente venceu do Inhumas, e venceu do Primavera, que foi rebaixado no seu campeonato. É um time que nasceu em 2022, um time de elenco curto. Claro, foi a grande surpresa? Foi. Méritos para o Primavera. Conseguiu brigar até o final, quase se classificou, inclusive, contra o Brasiliense, quando o Jacaré tem um jogador a menos. Mas, por exemplo, o Brasiliense perde para o Primavera em casa, logo no começo, aqui, ó, pegando. O Inhumas tem 1 ponto. Aí, perdão, torcedor do Inhumas, tem 1 ponto, um empate aí. Enfim, então o Brasiliense que fez uma primeira fase muito ruim, se classificou com vitória sobre Inhumas, e
vitória sobre Primavera. Só essas vitórias, outros empate ali e aqui. Passou em terceiro, acabou pegando um bom time do Goiatuba. O bom time do Goiatuba, que, ok, tem seus problemas, mas enfim, é uma boa equipe, ataca bem pelos lados, tem bons jogadores, um time bom em transição. Depois de ter conseguido se classificar meio que na bacia das almas do último jogo, com um jogador a menos, primeiro a gente tem que falar de Tarta, que se esse time chegou em algum lugar foi por conta de Tarta. E aí chega para o jogo contra o Goiatuba. A ida foi um jogo, assim, o Goiatuba não queria se largar à frente para tentar vencer a todo custo, porque entendia que o empate fora de casa seria bom para levar para seus domínios, e o Brasiliense foi pouco efetivo. E na volta, a gente viu um mais do mesmo de Brasiliense que não conseguiu ofensivamente dar respostas. Até começou tentando surpreender, logo no primeiro minuto o Tata faz uma bela jogada lançando o Cirino, depois a bola sobra até e o rebote não dá certo, enfim, não consegue chegar ao seu gol, mas a pressão inicial dura muito pouco, o Goiatuba chega firme com chute de fora, o Hermes faz a defesa, tem rebote, e aos 8 minutos o Frank serve o Vini, que arrisca da intermediária, e o Hermes que eu, muito longe, não vou condenar aqui o Hermes, porque ele fez uma grande defesa no jogo da ida, foi assim, fez defesas também nesse jogo da volta, mas nesse gol acabou, assim, podia ter ido melhor. Enfim, acabou levando o gol e aí faz 1-0. Depois tem princípio de confusão, aquela, né, confusão, empurra de lá, empurra de cá, o jogo começa a ficar mais parado. Teve quase 10 minutos parados, inclusive, por um choque do Omar com o Renato, e o Goiatuba volta depois desses 10 minutos de paralisação, ainda tendo as melhores chances. O Gabriel Silva sai cara a cara com o Hermes e desperdiça. Aí o Hermes com boas intervenções no jogo. Era um Brasiliense sem criatividade. E no segundo tempo, aquilo que a gente está meio acostumado a ver na Série D. O time que está com resultado, ainda mais se o mata-mata, o Goiatuba tenta administrar, baixa um pouco as linhas, dá campo pro Brasiliense. E o Brasiliense tem a posse, tem território, mas de pouco consegue criar. As tentativas vinham geralmente jogadas que o Tarta tentava tirar algo da cartola, tentava fazer algo diferente. O segundo tempo foi mais ou menos nesse ritmo e teve poucas chances. Teve uma chance do Montanha, que acaba batendo por cima do gol, uma reclamação de pênalti, e aos 38 minutos a melhor chance do jogo, quando o Tarta faz uma boa jogada, ela desvia, sobra para o Wallace Pernambucano, mas ele pegou meio desequilibrado e a bola acaba indo para a defesa do goleiro do Goiatuba. E nos minutos finais, desorganização, bola longa, enfim, nenhuma chance clara de gol do Brasiliense num jogo que precisava fazer mais, um jogo que sai perdendo logo no primeiro tempo. É uma eliminação que reflete os erros de toda essa primeira fase do Brasiliense. Tem bons jogadores, eu falo aqui. Pô, o Hermes foi muito importante, o Netinho é um baita lateral, o Tarta muito bom, cara. O Tarta é o cara do ano do Brasiliense. Marco Júnior também joga muita bola, Marco Júnior. A gente pode citar outros, pode citar o René Silva, que teve a oportunidade de time titular, mas alternou entre banco, titular e reserva. Gosto bastante, pra mim ele é muito bom. No Paranoá, nesse começo desse ano, fez um grande campeonato candango, eu gosto muito dele. Enfim, tem boas peças, David Braz contratado, o Yuri Tanque, que vinha sendo importante, tentou agora nessa última partida, não teve grandes oportunidades. É um time que tem boas peças, tem capacidade de um investimento, mas assim, as coisas não funcionaram e nem tô botando toda a culpa, no Léo Roquette, não sei o que, não, porque a gente lembra, o trabalho que o Léo Roquette fez do Samambaia no começo desse ano foi assim, espetacular, era candidato fortíssimo a estar na final do Candangão. Inclusive o Samambaia matematicamente ainda pode alcançar, quem sabe, uma vaga na Série D, mas enfim, isso aí vai para outro programa. Mas as coisas não deram certo, as coisas não funcionaram e tentou de todas as formas mudar. As coisas não funcionaram e aí o Brasiliense é eliminado e por não avançar dessa fase, ano que vem vai, assim, não tem garantia nenhuma de que terá calendário. Ainda pode acontecer via ranking da CBF, caso algumas classificações aconteçam, algum dos times que já tem classificação acabem avançando, enfim, depende de algumas coisas, então o Brasiliense ainda pode pegar esse calendário para 2027, enfim, vamos aguardar, mas a gente esperava mais desse Brasiliense, e claro, para os torcedores dos outros times, que não tem nada a ver, vai comemorar, o Gama próprio comemorou bastante, mas a gente que acompanha o futebol DF, que quer todas as equipes subindo de divisão, quiçá, sempre torcendo pro futebol do DF, é uma perda, porque o Brasiliense, pelo investimento que tem, pelo que veio fazendo, assim, no século XXI, pelo menos aqui dentro do DF, pelo, né, potencial de investimento, poderia ter feito algo melhor, deveria ter feito um ano melhor, em que nem chegou nas finais do Candangão. Próximo jogo. Pois é, né? Antes de falar de classificações, a gente tá aqui tascando na eliminação. Enfim, o Gato Preto gastou suas 7 vidas. Miau.
Au. Triste, cara. Triste o Gato Preto. A gente sempre fala assim, em paralelo com o Brasiliense, não foi uma boa primeira fase do Ceilândia. Longe disso, o Ceilândia que se classificou em terceiro. E assim, é uma equipe que, na minha opinião, teve mais pontos na primeira fase do que o futebol condizente com o futebol praticado. Teve mais pontos do que o futebol deveria entregar pelo que jogou. A gente pode lembrar alguns jogos aqui. A vitória contra o União Rondonópolis por 1-0 no Abadião, o União jogou melhor. A vitória contra o Operário de Várzea Grande, fora de casa, no Mato Grosso, o Operário jogou melhor. Algumas vitórias, empates no finalzinho, seguindo viradas. A própria virada foi contra o Goiatuba, se eu não me engano. A virada com 2 gols no final, acho que sim, são muitos jogos, perdoe aqui a memória. Mas enfim, gols nos últimos minutos, de vitória, de empate. Foi o União Rondonópolis. Foi o Operário. Não, teve o do Operário, com gol que o Frank dá de cabeça no último minuto, mas teve O era do outro grupo. Não, o Goiatuba é do grupo, cara. Do Ceilândia? É. Foi contra o Goiatuba mesmo. Agora eu vou ter que conferir. Mas, se eu não me engano, a virada foi contra o Goiatuba mesmo. Ó. Vamos pegar aqui. Gato Preto. Ah, é verdade. Ceilândia. Miauau. Aqui. Ceilândia. Fazendo ao vivo aqui. Ceilândia. Partidas. Foi contra o União. Contra o União, isso aí. Com gol aos 84 e aos 92, a virada. Enfim, mas, por exemplo, contra o Goiatuba, que eu lembrei, foi o empate do Cabralzinho aos 97 minutos. Enfim, foi um Ceilândia que conseguiu ser competitivo, não durante 90 minutos, mas conseguiu ser competitivo no que tange a aguentar, e uma bola no final, e conseguir. É um time que nunca desiste, isso a gente pode falar. O time não desistiu em momento algum, e até por isso conseguiu a sua classificação. E aí, foi para a próxima fase, precisando de mudar, não em peças, nem mesmo em mentalidade, tá? Porque é um time que brigou bastante, é um time que se esforçou. Não vou aqui dizer, Ceilândia não quis. Não, quis sim, quis muito sim. Teve muito esforço envolvido, mas precisava mudar forma de jogar futebol, modo de jogar futebol. Foi um jogo que a gente viu na primeira fase de muito lançamento, muita ligação direta, bola no Patricão, que acabou saindo do clube em meio à Série D, lançamentos, tentativas de achar o ponta num contra um, mas sem envolver a defesa adversária, muito em lançamento, muito em transição rápida, muito em contra-ataque, não tem problema nenhum você jogar em transição rápida. O problema é quando você não consegue atrair seu adversário para fazer as transições, ou quando você rouba a bola, você não está tão preparado para as transições, então não conseguia martelar muito o adversário. Um meio-campo que até tem qualidade, mas a bola não passava pelo meio-campo do Ceilândia, não conseguia ter controle da partida, e muita dificuldade em superar adversários em bloco baixo. Enfim, esse foi meio que o resumo do estilo de jogo do Ceilândia contra a Luverdense. No primeiro tempo da ida, fez um jogo que eu classifiquei como aceitável, como ok, um jogo decente, jogo ok. Conseguiu achar Marquinhos mais vezes no contra um, conseguiu envolver por algum tempo até a defesa do Luverdense, principalmente entre os 20 e 40 na primeira etapa. E aí o segundo tempo muito ruim, que logo com 30 segundos acaba levando o gol do 2-1. Foi lá enfrentar o Luverdense, viajou, Passo das Emas, e aí, conversando com muito torcedor do Ceilândia, tinha um quê de desconfiança, até mesmo no primeiro jogo da ida do Abadião, pelo que o time realmente vinha jogando. O torcedor vê, o torcedor ele tá acompanhando, é quem mais acompanha, inclusive o torcedor do Gato Preto, como os torcedores de outras equipes aqui do DF, mas foi pra lá um primeiro tempo que a Luverdense criou mais, teve oportunidades, só que foi um primeiro tempo que eu senti de estratégia, eu posso até estar errado, tá? Pode até ser uma leitura errada minha. Mas apesar do equilíbrio, eu achei o Luverdense melhor no primeiro tempo e que o Ceilândia foi meio que aguenta. Vamos matar esse primeiro tempo, não levar gol, continuar vivos. E no segundo, a gente aumenta um pouco o volume e consegue o nosso gol. Foi como eu entendi pelo que foi o jogo do Ceilândia, mas o Ceilândia não consegue transformar tanto o seu volume em chances, assim como o Luverdense também no primeiro tempo nem criou tantas assim. O Ceilândia resistiu à pressão e fez o segundo tempo mais agressivo, subiu as linhas e teve o gol do Sandy, que recolocou o Gato na disputa, o Sandy fazendo gols importantes do Ceilândia esse ano, e aí parecia estar encaminhado para os pênaltis, porque, de novo, como eu falei, apesar das críticas, é um time que joga os outros, agarra os outros, é encardido, é chato jogar contra o Ceilândia, porque raramente você vai ver esse time sendo derrotado por 3-0, 2-0, não, é um time que, cara, vai aguentando, surrupiando, assim, o Gato Preto vai te arranhando e consegue, querendo ou não, seus resultados, como conseguiu, chegando em mata-mata de Candangão, fazendo um bom confronto contra o Gama, de ida e volta, assim,
ficou vivo e no segundo jogo até saiu na frente. E aqui, de novo, na Série D, ficando vivo em todos os jogos e conseguindo sair. Mas é sempre o Gato tendo que se recolocar na partida. Consegue seu gol e aí eu falei, caraca, é encardido mesmo, como é realmente o Ceilândia. Mas acaba levando o gol no finzinho da partida, e aí levaria para os pênaltis. Nos pênaltis, quem sabe o que poderia acontecer. Enfim, derrota que a gente lamenta, porque queria muito ver o Ceilândia nessa próxima fase, muito, por mais que não estivesse jogando primor de futebol. É muito interessante ver os jogos do Gato Preto, ir para o Abadião, e essa sensação de que o time, cara, não tá sendo batido, não tá jogando bem, e aí no final consegue. Tem um quê que eu não consigo explicar o que existe em volta do Clube Ceilândia. Mas enfim, queria que tivesse passado, acabou sendo eliminado, mas aí, para acalmar um pouco os ânimos, né? Pelo menos uma boa notícia ao torcedor, aí sim tem calendário para 2027, por mais que não avançou devido aos resultados dessa Série D, acaba se classificando para a Série D de 2027. Então, ano que vem, teremos Gato Preto. A gente espera que faça uma campanha melhor, assim como foi a do ano passado, que foi uma muito boa campanha, se classificando bem, se eu não me engano, em segunda, a Aparecidense ficou em primeiro, e caindo pro Barra no confronto em que era passar e visualizar o acesso. Então, assim, realmente a gente lamenta, mas ano que vem teremos mais Ceilândia, aquele pôr do sol lindo no Abadião. E agora vamos falar dos vencedores, né? A gente vai falar um pouco mais rápido, porque já tem os vídeos aqui do lado de tudo o que aconteceu. Vamos começar na ordem cronológica pelo Capital. Capital que é a terceira melhor campanha geral da Série D, é pouco falado, mas é a terceira melhor campanha geral da Série D. Vai definindo seus jogos fora de casa e conseguiu uma grande vitória contra uma Aparecidense que vem sofrendo problemas financeiros, atrasos de salários, tudo isso, sim, vem acontecendo. Mas é um Capital que melhorou muito com o Luizinho, se acertou defensivamente, se tornou um time competitivo, e aí que já tinha um ataque operante, foi ainda melhorado com algumas peças que chegaram, como o Vanilson, como o Ian, que chegou para consolidar o meio campo, o próprio Nescau, que chegou também, enfim, algumas peças, fora Mateuzinho, camisa 10, que eu sempre elogio bastante porque gosto muito do futebol, como opções ainda tem um Deizinho, Moisés, enfim, é um time que tem esse poder ofensivo e foi melhorando, dá para ver uma seta de evolução desse Capital do começo da Série D até agora a classificação. É impressionante como esse time evoluiu e hoje dá pra dizer que é um time competitivo. Esse é o melhor elogio que se pode fazer a um time que disputa uma competição de mata-mata. Critiquei sim o Capital, muito, no começo do ano, não conseguiu avançar pra fase de mata-mata de Candangão, levava gol de praticamente todas as equipes. Na Copa Verde, isso aí pode voltar, porque na Copa Verde, mesmo o time levando muitos gols, estava no trabalho do Luizinho, eu deixava isso claro, que era o começo de um trabalho, que ainda precisaria de tempo para treinar, caiu da Copa Verde, teve semana livre, e esse time melhorou bastante, vai dar muito trabalho, Pelo que jogou de futebol, claro, o Gama ainda é o melhor futebol do DF, o Gama foi quem jogou mais pegando esse ano de 2026, na minha opinião, é um grande favorito a subir, por mais que tenha um possível grande confronto com a América de Natal, mas esse Capital, ele tem tudo necessário para conseguir ir galgando seu espaço e quem sabe não conseguir uma classificação, mas tá muito cedo pra gente falar de acesso, a gente vai pensando jogo a jogo. Fez 12 minutos irretocáveis, começou ganhando de 2-0, administrou a primeira etapa, gols aí de Rodriguinho, que eu gosto muito, baita volante, o termômetro desse time aí do Capital, e aí fez 2-0 com Rodriguinho e Vanilson, administrou no segundo tempo a Aparecidense sobe as linhas, e aí o Capital teve ainda mais chances com gols de Cezinha e de Deizinho fazendo o 4-0 e avançou muito bem. Vai enfrentar na próxima fase o Nacional, time da Amazônia. É isso, é a próxima fase aí. Lembrando que o primeiro jogo fora de casa, o jogo de volta, acontecerá no estádio JK. Próximo jogo que a gente tem que falar aqui é o jogo do Gama. Gama, o Alviverde Candango, conseguiu sua classificação, era muito favorito, confirmou o favoritismo. Foi a melhor partida do Gama? Não foi a melhor partida do Gama, mas foi uma partida segura. O William Júnior, por mais que não tenha conseguido estar nos seus melhores dias, e o funcionamento do Gama, ok, não foi aquele Gama avassalador, mas em nenhum momento eu tive a sensação de que o Gama poderia ser eliminado, tá? Falando assim, de sensação de quem estava lá, eu, em nenhum momento eu senti que o Gama seria eliminado.
consegue um pouco mais de volume no primeiro tempo, cercando a área. O misto chegando perigosamente muito por bolas aéreas, a gente vai voltar nesse ponto. E aí o Gama consegue seu gol na dupla, né? Adivinha? Clemente Ramon. Clemente faz um belo cruzamento no segundo pau por Ramon. Ele é empurrado, pênalti. Clemente ninja na bola, faz o gol. Seu nono na Série D, se tornando um artilheiro da competição ao lado de Cauã Maranhão. E a gente lembra também que, por mais que Clemente seja artilheiro com 9 gols, há um golzinho só da artilharia do Brasil, o Ramon tem 8. Tá apenas um gol aí dessa liderança, então é uma dupla ofensiva que tá funcionando muito bem. Assim, quando for fazer os melhores do ano, tem que colocar Ramon e Clemente. A partir daí, parecia que ia ficar mais tranquilo, mas o maior momento de perigo da Luverdense foi exatamente após o primeiro gol na bola aérea. Eu falo, se tem alguma crítica a se fazer a esse Gama pegando um pouco mais de laço de jogos, é a bola aérea. A bola aérea vem preocupando. Contra a Aparecidense, se eu não me engano, levou 2 gols de bola parada, 2 gols de bola aérea. O Leandro foi titular nessa partida, entrando no lugar do Rinaldi, que sentiu no aquecimento. Fez uma partida segura, mas ele acaba não alcançando essa bola, esse cruzamento nesse lance de perigo do misto que eu falo. Um escanteio, o Leandro tenta alcançar a bola, passa dele, acaba não conseguindo acertar. Na sobra, o jogador do misto faz a finalização e o Darlan estava muito bem para tirar o que poderia ser o gol do misto. E aí sim poderia mudar o rumo das coisas. No amplo do confronto, um jogo fora de casa que teve a oportunidade de fazer 3, um 4-1, quem sabe? Teve a bola na trave aí do Henrique Almeida, teve o Ramon finalizando um caso que um cara a cara. O jogo que terminou quente lá, literalmente, por fogo em papel higiênico e aí cenas lamentáveis de pedra em ônibus, enfim. Transbordou um pouquinho para esse jogo do Gama na volta, teve princípio de confusão ali, um primeiro tempo muito pegado, achei até que o juiz estava tentando administrar e estava perdendo um pouco o controle. O gol do Gama coloca um pouco mais de panos quentes na situação. E aí, um segundo tempo que o Gama administra, tem uma chance ou outra, o Leandro faz uma boa defesa, o Gama até viu uma chance de ampliar com o Clemente, que tentando tirar do goleiro no lançamento que ele recebe, acaba trombando com o goleiro do misto. Enfim, foi uma grande partida do Gama? Não, não foi. Mas era uma partida que já vinha com uma vantagem de um gol de diferença, definido em casa, e em nenhum momento teve um momento de abafa do misto, que caramba, esse misto vai que o Gama teve a eliminação por um fio. Não foi assim, não foi uma grande partida, mas fez o necessário para passar. Isso quer dizer que deve jogar assim nos próximos jogos, fazendo só o necessário? Não quer dizer. Mas também não quer dizer que seja o fim do mundo. É uma classificação do Gama que vem muito bem nesse ano de 2026. Coisa a melhorar? Com certeza. Mas vai enfrentar o Porto Velho na próxima rodada. Diga, diretor? Ele só fez o necessário. Somente o necessário. Verdade, é da música do Balu e o Mogli e o Menino Lobo. Mogli e o Menino Lobo, onde ele te ensina a viver com o necessário, que você não precisa de grandes ganâncias, uma luxúria, uma exploração a mais. Mas às vezes, ter um pouco de luxo numa partida de futebol, metendo um 3, 4, também é bom, porque somos seres humanos, seres erráticos, seres que têm na luxúria um pouco de prazer. Então, quem sabe, poderia dar pra torcida do Gama uma vitória um pouco mais ampla, né? Mas enfim, eu não vou fazer grandes críticas. Minha maior crítica é realmente a bola aérea, que precisa melhorar. E tem espaço, tem jogo, tem que pensar classificação para chegar no tão sonhado jogo contra o América de Natal, que venceu o seu jogo de mata-mata por 4-0 na agregada. Enfim, são as duas grandes equipes da competição que vão se matar nas oitavas de final, o que é ruim para ambas, porque se fosse nas quartas, por exemplo, quem caísse até ia para um playoff e poderia o acesso nas oitavas, cara. Vai ser tenso, hein? E é importante o Gama continuar ganhando, porque o Gama tem 32 pontos na tabela geral da Série D e a América de Natal tem 27, e essa pontuação ela vai somando mesmo no mata-mata. Uma vitória no mata-mata que vale aí a 3 pontos. Então, por exemplo, se o Gama empata em casa, empata fora e decide e passa nos pênaltis, o América de Natal ganha ida e ganha fora, o América de Natal ganha o mando do Gama. Então aqui só explicando o que pode acontecer. Fato é que o Gama vai enfrentar o Porto Velho, que passou do São Raimundo nos pênaltis, 7-6 em disputas de pênaltis para o Porto Velho. Então é isso que foi aí que aconteceu nessa Série D. Fica aí a tristeza dos eliminados. Realmente eu gostaria que os 4 avançassem, continuar tendo jogo no DF. E, esse futebol do DF tem tudo, tem potencial para chegar em patamares maiores. Ano que vem, essas equipes tentarão de novo. O Ceilândia já
classificado. O Brasiliense ainda tem que fazer algumas torcidas aí pela matemática, mas na Série D seguiremos acompanhando Gama e Capital, porque as duas equipes estão muito bem e são favoritas até por seus confrontos de mata-mata, por mais que vão enfrentar dificuldades com certeza. Então é isso, fica aqui um abraço e você me diga, qual a sua melhor luxúria? Comer um Nescau, um leite com Nescau às 3 da manhã? Pegar um doce quando não se pode pegar? Ou humilhar aquele seu primo pequeno de 5 anos no FIFA, onde você faz 12, 13, 14, não tem pena e aprende o que é bom. É isso, fica aqui mais um programa, valeu, até a próxima, tchau.